Então, o que que vem a ser o campo elétrico? Para estudar o campo elétrico, a gente tem que começar com as definições. Tá? A gente vai trabalhar numa parte muito abstrata da física, onde você vai ter que imaginar bastante coisa. Você vai trabalhar com coisas muito pequenas que o nosso olho não consegue enxergar. Bem, vamos lá com o campo elétrico. O campo elétrico é uma grandeza física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica, também conhecida como carga-fonte. Nós estudamos em eletricidade que a carga ela pode ser ou positiva ou negativa. Aí, se você coloca uma carga de sinal positivo perto de uma carga de sinal negativo, entre elas surgirá uma força atrativa. Carga de sinais contrários se atrai, foi o que vocês aprenderam na aula de eletrostática. E aí, quando você coloca cargas de mesmo sinal próximas, por exemplo, duas positivas, elas se afastam. Ou se você colocar duas negativas, elas se afastam também. E aí você entende que isso acontece devido à ação de uma força chamada força elétrica. Só que além da força elétrica, existe uma ideia também de campo. Tá? A gente diz que a carga ela cria em torno dela uma espécie de campo. Esse campo é algo, digamos assim, invisível. Você não consegue enxergar, tá? Mas ele está presente ali. Esse campo, ele é gerado, que é gerado, criado pela carga elétrica, ele tem a capacidade e a propriedade de alterar todo o espaço ao redor dele. Tá? E para a gente entender melhor essa ideia de campo, da existência desse campo, como a gente não consegue enxergar, a gente tem que trabalhar com a ideia de carga de prova. Tá? Então, você utiliza a carga de prova para saber se em uma determinada região existe ou não um campo elétrico sendo gerado. Então, a gente vai dizer assim: carga de prova é uma carga elétrica de valor conhecida utilizada para detectar a existência de um campo elétrico. Ela é posicionada em um determinado local e, pelo efeito observado, pode-se saber se nele existe ou não um campo elétrico. Eu coloquei um desenho aí embaixo para apenas representar uma carga, tá, que você coloca em uma determinada região. Se você pegar essa carga e aparecer uma força nela, puxando ela em qualquer sentido, estou representando aqui essa seta uma força elétrica, significa que naquela região existe o campo elétrico, porque como você não pode enxergar, mas você usa a carga de prova para fazer esse teste. Então, apareceu força, você vai dizer que naquele lugar ali existe um campo elétrico. Se você pegar essa mesma carga e colocar em um outro lado, em uma outra região, e ela não se mexer, significa que não tem campo elétrico ali. Então, essas ideias de campo elétrico, de carga de prova, elas são importantes para a gente poder entender o processo desse campo. Aqui nesse próximo slide, está desenhado tudo que foi falado no começo. Se eu colocar numa região uma carga, pode ser positiva ou negativa, eu colocar ela nessa região, ela vai criar aqui em torno, olha, o Gerald já está cantando, o Gerald está feliz, o Gerald é o galo, tá? Essa carga, ela cria uma modificação espacial, tridimensional. Ela está aqui no espaço. Apesar de na imagem estar aparecendo duas dimensões aqui, mas ela é para frente do seu celular e atrás do seu celular também. Ela é tridimensional. Então, essa carga que ela está modificando o espaço, e aí você pega uma carga de prova e coloca dentro desse campo. Essa carga de prova sendo positiva, ela vai ser atraída por essa carga. Tá? Ela vai ser atraída por essa carga, vai surgir uma força elétrica nela de intensidade bem fraquinha aqui, porque ela está distante. Agora, se você pegar uma negativa e colocar aqui bem próximo, você vai perceber que a carga 2 ela vai sofrer a ação de uma força 2 um pouco maior, porque ela está mais próxima. E, no caso, essa força é uma força de repulsão, porque a gente já aprendeu que carga de sinais contrários aqui sofre uma força repulsiva. Agora, se você pegar uma outra carga aqui, 3, e colocar próxima aqui, ela vai sofrer uma força F3. Então, percebam aí que a carga de prova ela serve apenas para testar se numa determinada região tem ou não campo elétrico. Como nesse caso aqui a gente colocou as três dentro do campo, todas as três estão sentindo a ação de uma força. Eu vou passar aqui para o próximo slide para a gente fazer uma analogia com o campo gravitacional. Olha, o Gerald acho que tomou energético, ele está cantando direto aqui, pessoal. Não sei se vocês perceberam aí, mas ele está cantando aqui bem forte. Ó, se você pegar uma massa, um objeto que tem massa e colocar próximo da Terra, esse objeto, eu vou chamar aqui objeto de massa 1. Não vou colocar aqui valores, mas porque a gente coloca um objeto de massa 1 aqui. Ele vai sofrer ação de uma força
força. E essa força aqui vai puxar, que a gente chama de força-peso, chamar de força-peso 1, vai puxar esse objeto para o centro da Terra. Agora, se você colocar um outro objeto de massa maior, aqui próximo, por exemplo, esse objeto também vai sofrer ação de uma força um pouco maior. Por quê? Porque a massa dele é maior, então ele vai sofrer um peso maior. Tá? Então a gente aprendeu lá, né, nas nossas aulas de física lá no primeiro ano, que os objetos que possuem massa são atraídos aí. Tá? Então, dependendo da quantidade de massa. Inclusive, tem uma equação que vocês aprendem lá no ensino médio, que é essa daqui, ó, que é para o cálculo do peso. Lembra disso aí? O peso ele depende da massa, depende da gravidade. Quanto maior a massa, maior o peso. E quanto menor a massa, menor o peso. Então, não confunda. Peso e massa são grandezas completamente diferentes. Massa está relacionado a essa quantidade aqui, ó. A gente tem uma quantidade maior, M2, então o peso dele vai ser maior. Uma quantidade menor vai ter um peso menor. E esse G é o G da gravidade. A gente entende, por que eu trouxe aqui a Terra para vocês? Porque a gente entende que a Terra, ela puxa as coisas por causa da existência desse campo. Tá? Então, se você colocar esses objetos próximos ao campo, eles sofrem ação de forças. Se você colocar esses objetos longe do campo, eles não sentem a ação dessa força. Agora, uma diferença muito importante é o quê? Que o campo elétrico ele é atrativo e pode ser repulsivo. E o campo gravitacional da Terra ele é apenas atrativo. Essa é uma das principais diferenças do campo gravitacional para o campo elétrico. E essa ideia de campo ela é muito presente na física. Tá? Você estuda muito campo magnético, campo elétrico, campo gravitacional, campo de forças, enfim. Vamos analisar a ideia de campo. Bem, no nosso início aí nós tínhamos um objeto, aí estava negativo, então esse objeto negativo ele cria em torno dele uma espécie de modificação espacial. Então o que é esse campo elétrico? Esse campo elétrico é uma modificação do espaço, tá? Provocado pela carga. Como é que a gente vai fazer o cálculo desse campo elétrico? A gente vai precisar de uma carga de prova, está representado aí pela letra Q, o campo elétrico é representado pela letra E, e aí essa carga sofre uma força, não é isso? E essa força é atrativa. Então, para fazer o cálculo do campo elétrico, nós precisamos de uma carga de prova, e essa carga de prova sofrendo ação de uma força, nós poderemos calcular a intensidade desse campo. Então, o que significa cada letra da equação? E, campo elétrico, F, força elétrica, e Q é a carga de prova. Só não esquecendo o seguinte, que eu esqueci de colocar aqui no slide, essas grandezas aqui são vetores, o campo e a força elétrica. Bom, esqueci de acrescentar aqui. Você sempre coloca uma setinha aqui em cima para representar que essas forças, que essas grandezas, força e campo, elas são vetoriais. O que significa ser uma grandeza vetorial? Elas estão no espaço, elas podem estar de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita, saindo do celular, entrando no celular, então elas são grandezas espaciais, tá bom? Então, quando você vê uma seta em cima de uma grandeza, por exemplo, a força ela pode estar para qualquer direção, para qualquer sentido, e ela pode ter qualquer valor. A mesma coisa vai ser para o campo elétrico, tá bom? Então, essa setinha representa isso aí, que é uma grandeza vetorial. Bem, no Sistema Internacional de Unidade, o campo elétrico é medido em Newton por Coulomb. Também você pode ver nos livros de física, ela é escrita de uma outra maneira. Eu vou pegar essa mesma equação e escrever aqui embaixo, apenas passando a carga para lá. Ó. Carga dividindo, passa para lá multiplicando. A nossa força elétrica vai ser a carga multiplicada pelo campo. Isso aqui também é uma outra forma de você entender a ação do campo elétrico. Por quê? Se você pegar uma carga de prova, olha aqui, ó, o que tem nessa fórmula? Força, carga e campo. Se você pegar uma carga de prova e acrescentar a essa carga de prova um campo, aí você multiplica aqui, ó. O resultado disso vai te dar o quê? Uma força. Tá? E essa força vai depender de quanto que é essa carga, se tiver muita carga, muita força. E se o campo elétrico estiver muito forte lá, é claro que a força também vai ser maior, né? Certinho? A famosa fórmula força
que entra. Lembra lá? Força que entra. É uma forma de você memorizar essa equação aí, tá bom? Só que você não deve apenas memorizar, você tem que saber para que serve cada coisa. Força, carga e campo elétrico. Galera, então aqui a gente viu, acabou de ver que o campo elétrico também tem uma definição em forma de equação. A gente diz que o campo elétrico é definido como a força por unidade de carga. Aqui, ó. E aí a gente já vai poder partir para a nossa primeira questão, que diz o seguinte: seja Q positiva a carga geradora de campo elétrico e que a carga de prova em um ponto P próximo de Q, podemos afirmar que. Então vamos tentar imaginar o que está acontecendo aqui. Nós temos uma carga de prova positiva, vou desenhar aqui em cima, ela é positiva. Então a gente já sabe que essa carga positiva está gerando em torno dela, está gerando um campo elétrico, certo? Está gerando um campo elétrico aqui em todos os pontos do espaço, ela está modificando todo esse espaço aqui. Só que em um determinado ponto, que é no ponto P, ele vai colocar uma carga de prova, bem aqui assim, ó. Ela vai colocar uma carga de prova aqui. Tá? Então você tem um Qzão aqui e você tem a carga de prova. E aí, nas alternativas, eu gostaria que vocês me dissessem qual delas vocês acham que é a que representa a resposta correta. Letra A, o vetor campo elétrico em P dependerá do sinal de Q. Letra B, o módulo do vetor campo elétrico em P será maior quanto maior for a carga. Letra C, o vetor campo elétrico será constante, qualquer que seja o valor de Q. Letra D, a força elétrica em P será constante, qualquer que seja o valor de Q. E a letra E, a última, diz que o vetor campo elétrico em P é independente da carga de prova. Vamos começar por quais a gente não marcaria. Tá? Vou começar aqui pela letra A. Por que a gente não deve marcar? Por que a gente não deve marcar a letra A? Ele diz assim na letra A, o vetor campo elétrico em P, tá? A gente sabe que aqui no ponto P existe um campo elétrico, o que está chamando de vetor campo elétrico. Dependerá do sinal da carga. Na verdade, não necessariamente. Por que aqui não? Porque quem está criando o campo não é essa carga. Lembra que a carga de prova ela serve apenas para testar se nessa região existe ou não campo elétrico. Se você tirar essa carga daqui, o campo elétrico ele continua existindo aqui, certo? E uma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é que essa carga de prova ela é tão pequena e tão desprezível que a gente não vai levar em consideração o campo dela, porque todas as cargas criam campo, só que a carga de prova a gente vai considerar que o campo dela não vai influenciar e não vai interagir com esse campo maior aqui, certinho? Essa carga de prova é uma carga teórica. Você tem que imaginar que ela não cria campo aqui. Na verdade, ela cria, mas você imagina que ela não faz isso. Tá bom? Então, sempre que se falar de carga de prova, você já tem que ter em mente que ela não cria campo. Tá bom? Bem, vamos comentar aqui a letra B. Diz aqui que o módulo do vetor campo elétrico em P, está falando do campo elétrico na região P, será maior quanto maior for a carga de Q, carga de prova. Pelo mesmo motivo que eu não marquei a letra A, também não vou marcar a letra B, porque ele está dizendo que o campo nessa região depende da carga, quando na verdade não, certo? Vamos lá na letra C, ele diz assim, o vetor campo elétrico será constante. Tá? Então ele está falando do campo elétrico, que ele é constante, qualquer que seja o valor de Q. Seria uma das alternativas que poderia confundir muita gente, só que como eu falei para vocês, esse vetor nessa região não depende da carga de prova. Se eu tiro e coloco, ele continua valendo aqui. A letra D eu não vou comentar que ninguém marcou. E nós iríamos marcar nessa questão a letra E, que diz que o vetor campo elétrico em P independe da carga de prova. Então ela é uma carga, digamos assim, que só vai funcionar para você testar. Tá? Bem, vamos lá para a questão 2. A questão 2 fala assim, em museu de ciências é comum encontrar-se máquinas que eletrizam materiais e geram intensas descargas elétricas. O gerador Van de Graaff, figura 1, é um exemplo, como atestam as faíscas na figura 2 que ele produz. Vamos ver aqui o desenho? Ele está falando aqui que na figura 1, você tem um gerador Van de Graaff, que é essa torre aqui grande. Tá? Aí você aproxima um material metálico dele e solta uma faísca. É isso que ele está dizendo lá na questão. O experimento fica mais interessante quando se aproxima o gerador em funcionamento com a mão, uma lâmpada fluorescente figura 3. Olha aí a figura 3. Vocês lembram dessa lâmpada? A gente chama de lâmpada fluorescente. Se você aproximar do gerador Van de Graaff aí, você tem um efeito muito bonito. Então diz assim, ó, continuando a questão. Quando a descarga atinge a lâmpada, mesmo desconectada da rede elétrica, ela brilha
por breves instantes. Muitas pessoas pensam que é o fato de a descarga atingir a lâmpada que faz ela brilhar. Contudo, se a lâmpada for aproximada dos corpos da situação, figura 2, no momento em que a descarga ocorrer entre eles, a lâmpada também brilhará, apesar de não receber nenhuma descarga elétrica. Então ele está comentando aí que mesmo que a lâmpada ela não receba uma descarga elétrica, ela se acende. Tá? Isso é um fenômeno muito interessante que eu posso mostrar para vocês, se vocês quiserem. Tá? Olha aí. Então, na questão 2, ele fala assim: a grandeza física associada ao brilho instantâneo da lâmpada fluorescente, por estar próxima de uma descarga elétrica, é o... São 5 alternativas. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, antes de vocês marcarem as questões, eu vou mostrar aqui um experimento para vocês. Vocês querem que eu mostre? Eu não tenho um gerador Van de Graaff aqui, mas eu tenho uma bola de plasma. Eu vou ligar para vocês, só que eu vou precisar desativar minha tela rapidinho. Aqui não é um gerador Van de Graaff, mas é uma bola de plasma que produz um efeito meio que parecido, porque a bola de plasma também cria um campo elétrico. Nessa região aqui, um campo elétrico invisível, que vocês não conseguem enxergar, mas ele está presente aqui quando eu ligar essa esfera. Eu vou ligar aqui para vocês. E você percebe que a esfera de plasma, ela cria em torno dela aqui na torre, você tem uma alta tensão elétrica. Aqui dentro dessa esfera você tem um gás a baixa pressão. E esse gás a baixa pressão, pelo fato de estar com essa pressão baixa, ela consegue provocar esse efeito luminoso muito bonito. Mas uma outra coisa que vocês não conseguem enxergar, mas que está presente aqui, é em torno dela, que existe um campo elétrico nessa região, porque você tem cargas. Tá? Então você tem muitas cargas aqui, em torno dela que você tem uma região de campo elétrico, mas você não consegue enxergar. Para você detectar a existência desse campo elétrico, é que você necessitaria de uma carga de prova. O que você faria? Você colocaria uma carga de prova bem aqui, ela sofreria a ação de uma força, que seria ou atrativa ou repulsiva, e você perceberia a ação dela bem aqui. Como eu não tenho carga de prova, eu posso utilizar um outro objeto que eu sei que dentro dele possui um gás, e dentro desse gás aqui a gente tem cargas que dá para perceber o efeito deles. Então, se eu aproximar essa lâmpada fluorescente próxima dessa esfera de plasma, eu vou conseguir perceber o mesmo efeito, né, que o gerador Van de Graaff produz. Então, ela não está ligada em nada, e eu vou aproximar essa lâmpada dessa esfera de plasma e veja o que acontece. Ó, ela não está ligada em nada. Eu só coloco o próximo. Essa lâmpada, inclusive, ela está queimada, tá, pessoal? Mas mesmo ela estando queimada, ela ainda tem um pouquinho de gás dentro. E esse gás, ele produz esse efeito lá, porque a gente sabe que ele está sentindo a ação do campo elétrico provocado pela bola de plasma. Então, como na nossa questão a gente está falando apenas de campo elétrico, e vocês já até sabem a resposta da questão, o gerador Van de Graaff, então, ele cria um campo elétrico que, na figura 2, se você perceber, existe uma descarga, e ele diz que se você aproximar uma lâmpada fluorescente desse gerador Van de Graaff, ele acende mesmo que não tenha descarga elétrica. Então, nas alternativas, qual delas você marcaria aí? É óbvio que vocês já até sabem a resposta dessa questão, né? Obviamente que é a letra B. Mas, numa questão de Enem, olha só o que poderia acontecer. O aluno ele poderia ser tentado a marcar ou a letra A, ou ele poderia ser tentado a marcar a letra C, porque a definição de carga elétrica e de corrente elétrica, elas são bem próximas, no sentido de que a carga elétrica, se você olhar aqui na imagem, olha para a figura 2, ele não fala de descarga elétrica no gerador, ele não fala de faísca, então o aluno poderia ser tentado a marcar a letra A. Poderia ser tentado a marcar que existe carga elétrica, que é a carga elétrica que faz a lâmpada fluorescente funcionar. Ou ele poderia ser tentado a marcar a letra C. Por quê? Porque na letra C ele fala de
de corrente elétrica. Se você prestar atenção aqui na figura 2, o que é carga em movimento? Carga em movimento, a definição de carga em movimento é a definição de corrente elétrica. Tá? Então, isso poderia confundir muito os alunos.